Fala galera do Zona de Comando, Lua Arcana, análise profunda chega a seu episódio final, tratando hoje das míticas raras da edição, que são poucas, então vai ser uma cobertura aqui um pouco mais curta, porém não devendo em conteúdo, porque a gente vai comentar bastante aí as cartas míticas. Vamos começar pulando isso daqui, que a gente já comenta logo em seguida, que é uma carta de fusão, né? E a gente vai logo inaugurar com Dilatação da Mente, que é um encantamento de 7 manas, azul, e diz que toda vez que um oponente conjura sua primeira mágica em cada turno, aquele jogador exila o card do topo do próprio Grimório. E aí, se for um card que não seja um terreno, você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana. A gente começa com a primeira mítica rara sendo uma carta idiota de forte para o Commander mesão. Encantamento por 7 manas que impõe uma exigência de resposta meio rápida, senão isso toma conta do jogo de uma forma bem idiota, né? Porque basicamente, se você for o controlador desse encantamento, você vai ficar só assistindo o festival de bizarrices que vai acontecer com a galera, os seus oponentes lá exilando o topo do Grimório, e desde que não seja um terreno, você vai conjurar sem pagar o custo de mana, tudo que sair de bonde lá, né? O legal é que você pode escolher se você faz aquela mágica ou não. Então isso é muito, mas muito forte mesmo. É uma mítica rara com cara de mítica rara, e eu não duvido nada isso começar a aparecer em tudo que é deck de Commander que usa azul. Uma mítica rara de muita força para o Commander mesão. Dilatação da Mente é idiota de forte. Bora para a segunda, que é o Dizimador das Províncias, uma criatura de custo lá nas alturas, né? Custo convertido 10, que pode ser feita com emergir, e aí barateia o custo dela, e é um bicho 7/7 que tem habilidades, né? A gente tem visto durante Lua Arcana inteira uma quantidade grande desses bichos que você pode castar com emergir, que não tem habilidades uma vez que estão no campo de batalha, né? Que não tem habilidades uma vez que estão no campo de batalha, né? Esse aqui não, ele é um 7/7 que minimamente tem atropelar e tem ímpeto, né? Então, além do mais, quando você conjura ele, as criaturas que você controla recebem +2/+2 e ganham atropelar até o final do turno. Ele não vai receber esse pump porque na verdade ele não está em jogo. Quando ele entra em jogo, as criaturas já estão em jogo, já estão pampadas, então ele não se pampa, né? Essa é uma questão importante, vale lembrar isso aqui, né? Então, só observar esse pequeno detalhe. De qualquer forma, é uma criatura muito boa e ela é, não diria comparável, mas ela faz a gente lembrar de Craterhoof Behemoth, né? Assim, até vou colocar aqui para vocês verem. O Craterhoof, que é um outro bicho lendário que é substancialmente mais forte, tanto é que isso justifica o preço elevado dele, mas o Dizimador das Províncias acaba sendo aí um traço. Ele é um traço do Craterhoof Behemoth, né? As criaturas que você controla vão receber +2/+2 e vão receber atropelar. Ele mesmo tem atropelar e já entra atacando, então é um bicho legal para você poder fazer, para mandar aquele Alpha Strike, atacar realmente com todas as suas criaturas e mandar tudo para um ataque letal, ou pelo menos semi-letal, né? Vai deixar os seus oponentes bem aleijados, né? Ótima carta, Dizimador das Províncias, uma mítica rara que tem seu valor, né? Como mítica rara mesmo, não é uma mítica rara porcaria, não. Dragão Asa de Espelho é um 5 manas 4/5 que tem um textão aí que diz: toda vez que um jogador, de novo, jogador, não é oponente e nem só você, é um jogador. Toda vez que um jogador conjura uma mágica instantânea
ou um feitiço que tem ele como alvo, o dragão, aquele jogador vai copiar aquela mágica para cada outra criatura que ele controle que possa ser alvo dessa mágica. E aí cada cópia tem uma criatura diferente como alvo. Então, isso é interessante. Isso é interessante. Por quê? Se você tiver, por exemplo, uma mágica instantânea que der alguma forma de pump, você vai dar uma turbinada no teu bicho, né? Você vai pumpar ele, deixar ele mais X, sei lá, mais alguma coisa, dar, sei lá, menace ou intimidar ou qualquer coisa para o seu bicho, e você dá alvo no seu dragão asa de espelho. Vamos supor que ele não é o único bicho seu que está no campo de batalha. Você tem outras criaturas no campo de batalha. Pelo fato de você dar uma mágica que tem como alvo o dragão asa de espelho e você vai dar um pump nele, todos os seus outros bichos que estiverem em jogo e que possam ser dados alvos, né? Então, bicho, por exemplo, com Hexproof, com Shroud, né? Com manto, não poderia ser alvo. Então, é só quem puder ser alvo. Todas essas criaturas que puderem ser alvo vão receber uma cópia dessa mágica que você está usando no dragão asa de espelho. Então isso é muito bacana, né? E isso serve também para como uma habilidade protetora. Então, por exemplo, o dragão asa de espelho está lá em jogo e um oponente seu vai dar uma remoção nele. Um Path to Exile, alguma espadas em arados, alguma coisa do tipo. Se o oponente fizer isso para remover esse dragão de jogo, esse oponente vai ter que copiar a mágica que ele fez para cada criatura que ele controle, e essa mágica vai acabar saindo pela culatra e vai ter como alvo também todas as criaturas, cada uma delas que o seu oponente controlar. Então não é uma boa ideia você usar uma remoção pontual, por exemplo, um dragão asa de espelho, porque senão essa remoção vai ser copiada para cada bicho teu e vai dar alvo nesses bichos. Então ele é um excelente bicho, porque ele tem essa habilidade, permite que ele se proteja, né, no campo de batalha, no sentido de é melhor você não dar alvo nele, porque senão você se prejudica, e para você, controlador do dragão asa de espelho, ele só te traz benefícios, porque se você der alguma mágica nele como alvo, provavelmente vai ser para torná-lo melhor, né, de alguma forma, e aí você vai copiar essa mágica para suas outras criaturas também. Então ele é um excelente card mítico raro, um belíssimo de um dragão, se eu não me engano o único dragão que saiu em Lua Arcana, mas olha, valeu, foi o dragão, um belo card, uma bela mítica rara. O próximo card é Emrakul, o Fim Prometido, a nossa criatura Eldrazi que invadiu o Lua Arcana e tá causando a porra toda, aquela putaria toda lá. Por 13 manas você tem um bicho 13/13 que tem alguns efeitos, né? Primeiro ele voa, atropela e tem proteção contra mágicas instantâneas, o que é excelente. Depois ele custa 1 a menos para ser conjurada, a Emrakul, para cada tipo de card entre os cards do seu cemitério, né? Então ela pode ser castada por muito menos do que 13. Quando você conjura Emrakul, você vai escolher um oponente alvo e você vai controlar o próximo turno dele. E aí depois daquele turno que você controlou, o jogador vai jogar um turno extra, tá? Então, é obviamente inegável que Emrakul é uma carta poderosa. Isso é inegável. Agora, ela é complicada, ela é mais complicada num mesão. Um mesão de Commander é um campo muito complicado no sentido de alianças, diplomacias, guerras frias muitas vezes, de politicagem mesmo, né? E você tomar o controle do turno de um jogador, de um oponente seu, é com certeza
um fator determinante para muitas vezes acabar com as guerras frias, quebrar acordos de diplomacia, de alianças e tal, você vai basicamente causar a partir do momento que você casta Emrakul, porque alguma coisa vai acontecer, né? Ao momento que você casta, você vai escolher um oponente alvo e aquele jogador vai ter o seu próximo turno controlado por você. E aí, obviamente, você pode fazer infinitas coisas com aquele turno do oponente, né? Prejudicar ele infinitamente, prejudicar os outros infinitamente. De qualquer forma, Emrakul num X1 é absurdamente idiota de forte. Num mesão é uma carta muito delicada, porque se você fizer Emrakul e controlar o próximo turno de um jogador, é bom que você resolva as coisas ou pelo menos deixe as coisas muito bem encaminhadas para serem resolvidas, né? E aí leia-se ganhar o jogo, porque senão tudo se volta contra você e acaba sendo que Emrakul sai pela culatra no sentido de tornar você o alvo da mesa preferido, né? É complicado. O Emrakul é uma carta excelente em power level e inegavelmente forte, mas ela é muito delicada de ser castada num mesão. Ela pode ser uma condição de vitória sim, e é importante que você certifique-se que ela seja uma condição de vitória quando você fizer o card, porque senão o tiro sai pela culatra, né? Complicado, Emrakul. Enviar as Sentinelas é um feitiço de 6 manas que diz, olha, os 7 cards do topo aí do seu Grimório, você pode pôr 2 Planinautas deles no campo de batalha e o restante vai para o fundo do Grimório. Também é inegável o poder que Enviar as Sentinelas tem, né? Isso é muito óbvio. Agora, é para Planinauta. E não é todo deck de Commander que roda Planinauta. E não é todo deck de Commander que roda uma quantidade elevada de Planinautas. Então, para você pagar 6 manas para olhar os 7 cards do topo, se você não tiver muito Planinauta no seu deck, você pode trazer um deles só por 6 manas ou não trazer nenhum por 6 manas e falhar miseravelmente. Então, o card é excepcionalmente foda para o deck Super Friends, ponto. Ele só serve para você jogar no Super Friends, porque lá, olhando os 7 cards do topo, dificilmente você não acerta 2 Planinautas, porque o deck é forrado deles, né? Então o card é excepcionalmente foda para o Super Friends, só. Então é uma mítica rara que não vai ter o seu valor muito elevado não, porque é muito difícil encontrar uma variedade enorme de decks em que isso se encaixa, mas o card não deixa de ser forte no Super Friends, obviamente ele é idiota no Super Friends. Esfolador Macabro é um bichinho Golgari de 2 manas 2/2 que tem atropelar e que tem delírio, e se tiver o delírio online ele vira um 4/4. Tá? Atropelador. E aí ele tem um detalhe, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você vai olhar os 3 cards do seu topo, aí você vai colocar quantos você quiser no seu cemitério e o resto no topo do seu Grimório em qualquer ordem. Isso é muito bacana porque você está basicamente filtrando o que existe no topo do seu Grimório. O que for porcaria você vai colocar no cemitério, o que for bom você vai deixar no topo em qualquer ordem. Então é uma habilidade muito forte. Seria um card fraco se ele não tivesse o atropelar, né? Porque aí causar dano de combate a um jogador seria mais difícil se ele não tivesse atropelar. Como ele tem atropelar, a habilidade ela vai ficar disponível para você muito mais vezes do que não. Né? Muito mais vezes do que não. Então, a habilidade é importante. Se você roda ele num deck que consegue se aproveitar de cemitério ainda, e Golgari normalmente tem essa característica, melhor ainda, porque você está jogando coisa no seu cemitério que provavelmente depois você vai poder utilizar. Então o card é muito bom sim, obviamente ele não vai ver jogo em muitos decks por causa do custo proibitivo dele ser necessariamente Golgari. Então ele vai rodar em decks Golgari ou de 3 cores que usem minimamente preto e verde, mas a força do card é boa sim, isso é inegável e a gente pode ver ele com certeza em listas específicas de Commander mesão.
Giza e Geralf, uma criatura lendária, ou seja, temos aí um potencial de general mítico raro muito forte neste humano mago de 4 manas, Dimir, 4/4. Quando ele entra no jogo, você vai colocar os 4 cards do topo no seu cemitério. Você vai milar os 4 cards do topo. E aí, durante cada um dos seus turnos, você pode conjurar um card do tipo zumbi do seu cemitério. Então, essa ideia de milar, que teoricamente seria uma coisa desvantagem, né, uma desvantagem para o seu deck, acaba se tornando uma vantagem, porque teoricamente você vai milar zumbis. Obviamente você deve montar Giza e Geralf com uma base de zumbis maior, né, mais forte, para que você possa se aproveitar dessa habilidade de forma muito mais relevante, né? E aí poder castar zumbi do seu cemitério é sempre muito valor. Então você vai ter uma extensão da sua mão sendo o seu cemitério quando Giza e Geralf estiverem em jogo. Muito valor, belíssima carta, um 4 manas 4/4 já é um corpo decentíssimo e é um humano mago. E aí o humano mago volta naquela mesma história da Azami que eu contei, né, que existem cards com magos, com sinergias bacanas também, de poder dar draw, de poder fazer coisas com mago. A sinergia de magos existe também, bastante forte no azul, na cor azul, no Magic. Então dá para fazer um tribal de zumbis, basicamente, mas também com um subtipo de mago, não seria nada mal. Eu acho que dá para montar um Dimir bem forte com Giza e Geralf, uma belíssima general. Certamente a gente vai ver belas listas dela montadas e rodando no Commander. Gisela é a irmãzinha lá da Bruna, que a gente viu no episódio que tratava das cartas raras, né? Já que Bruna é uma carta rara, não é uma mítica rara. E a Gisela, a lâmina partida, é um 4/3 por 4 manas, que tem voar, que tem iniciativa e que tem vínculo com a vida. Então é um bicho forte, né? Voar, vínculo com a vida e iniciativa são 3 habilidades bem fortes. Pode ser seu general. E aí esse monte de textão aí embaixo basicamente diz que se você controlar também a Bruna, aí você vai fazer aquela tradicional fusão. E esses 2 cards, o seu general mais um card, vão virar um card só, né? Que aí, deixa eu subir aqui, é aquele que a gente viu no começo do vídeo, que é a Brisela. A Brisela não precisa ver o topo do card, é só ver a habilidade aqui. É um bicho 9/10 que voa, tem iniciativa, vigilância e vínculo com a vida. Basicamente reúne as habilidades conjuntas da Bruna com a Gisela, né? A Bruna tem vigilância e voar, óbvio, e a Gisela tem voar, iniciativa e vínculo com a vida, são as habilidades combinadas. E aí diz que seus oponentes não podem conjurar mágicas com custo de mana convertido igual ou inferior a 3. Essa habilidade é reconhecidamente forte, né? É muito forte. Mais em X1 do que no mesão. Mesão, igual ou convertido a 3, é bom, mas não é espetacular. A gente tem uma curva maior em Commander mesão, então ela vai acertar algumas coisas, mas não todas, e certamente não as mais relevantes. Se fosse o contrário, igual ou superior a 4, seria idiota de forte, mas ainda assim, lembrando, é uma carta de fusão e depende de você ter Gisela e Bruna no campo de batalha. E enfim, eu já comentei sobre fusão e o que eu acho disso no vídeo sobre oficina mecânica, sobre Lua Arcana, né? A grosso modo é um 4 manas, 4/3 com voar, iniciativa e vínculo com a vida, que é razoável. Ira de Nahiri é um feitiço que por 3 manas você pode fazê-lo pagando um custo adicional, que é descartar X cards. E ao descartar X cards, esse feitiço vai causar esse X de dano, tá? A cada uma... Oh, desculpa. O X de dano não, já me enganei aqui. Vai causar em X criaturas ou X planinautas, e aí é e ou, né? Você pode escolher, uma quantidade de dano igual ao custo de mana convertido total dos cards descartados. Então você descartou um card de custo 2, outro de custo 3, depois outro de custo 5, você vai poder dar 10 de dano em X criaturas ou X planinautas. 10 de dano numa criatura. Se você descartou, nesse exemplo, né, 3 cartas,
Então você pode dar 10 de dano numa criatura, 10 de dano na outra criatura e 10 de dano num Planinauta. Tá? Então assim, o feitiço é bom? O feitiço é bom, mas ele vem com um custo bem elevado, né? Porque o custo adicional, descartar X-Cards, basicamente você está saindo numa ligeira desvantagem em cartas, né? Fazendo esse feitiço, porque você vai fazer esse feitiço da sua mão, uma carta. Vai descartar, sei lá, 3 cartas. Né? Então já são um total de 4 que saíram da sua mão. Para você dar em 3 criaturas ou planinautas alvo, dano suficiente teoricamente para matá-los. Né? Então você está trocando 4 cartas da sua mão por 3 cards que estejam em jogo. Né? Então você aí está numa desvantagem de cards. Por assim dizer. Obviamente que você só vai usar a Ira de Nahiri se você realmente precisar remover coisas de jogo e valer a pena você descartar cartas para isso. Ainda assim, é muito condicional porque vai depender do custo de mana convertido dos cards que estão na sua mão serem suficientes para poder dar dano suficiente para matar os outros criaturas ou os outros planinautas. Então, é um feitiço bom, mas é bastante condicionalzão. Eu não sei, sinceramente, se isso vai ver muito jogo em Commander mesão. Eu arriscaria que não. Ishkanah, Viúva do Cemitério. A Ishkanah é uma criatura lendária, uma aranha 3/5 por 5 manas. A grosso modo é o que ela é. Só que ela tem um alcance também, o que é bom. Ela tem uma habilidade lá embaixo que diz que você paga 7 manas. E para cada vez que você fizer isso, pagar essas 7 manas, o oponente alvo vai perder 1 ponto de vida para cada aranha que você controla. Então, essa criatura lendária por si só, ela já tem ela abre uma possibilidade muito grande de você, acho que pela primeira vez, pelo menos apostaria eu, poder montar um deck tribal de aranhas, por que não? Usando ela, a Ishkanah, como general, né? Porque o oponente perder 1 ponto de vida para cada aranha que você controla. Se você conseguir fazer um tribal de aranhas que consiga povoar o campo de batalha de aranhas, isso é muito interessante, porque aí essa habilidade vai acabar sendo bastante perigosa para poder sugar bastante vida, para poder tirar bastante vida com essa habilidade aí, certo? Se você não tiver um deck tribal de aranhas, aí essa habilidade ela é um pouco menos importante para o jogo, né? Agora, rola um delírio bem interessante aí. A gente sabe que no Commander, alcançar o delírio, né, ter o delírio online, é muito fácil, é extremamente fácil. E aí no delírio, a Ishkanah se torna uma carta muito mais interessante, porque aí ela vai largar tokens de aranha junto com ela à medida que ela entra no campo de batalha. Quantos cards? 3. São 3 fichas, 1/2 aranhas com também alcance. Então são excelentes goleiros para o campo de batalha, porque vão, né, alcance a gente sabe que bloqueia voador, então são bloqueadores acima da média, né, que ela traz junto com ela. Então, como é fácil no Commander a gente ter um delírio online, basicamente o que a gente está falando é que a Ishkanah é por 5 manas uma criatura que traz para o campo de batalha um total de poder de 6. 3 dela mais 1, 2, 3 das aranhas, certo? E um total de resistência de 5 dela, mais 6, 7 de uma aranha, 8, 9 da segunda aranha, 10, 11 da terceira aranha. Então, basicamente, é uma criatura 6/11 virtual, né? 6/11, 6/11, por 5 manas. Ou seja, muito forte. Ishkanah é uma carta bem interessante para o Commander mesão. Se você conseguir usar no seu deck habilidades que abusem de efeitos de entrar no campo de batalha, ela vai produzir ainda mais fichas, e aí aquela habilidade lá final dela pagando mana se torna ainda mais relevante e mais perigosa, né? Uma belíssima carta, pode ser tanto uma criatura no seu deck, pode ser um general num tribal de aranhas. É uma belíssima carta e com certeza a gente vai ver em vários decks de Commander mesão. Muito legal a Ishkanah. Liliana, a última esperança
contra Emrakul, Planinauta, de 3 manas, custo bem baixo, e habilidade não, lealdade 3. Vamos ver se ela interessa ou não para o Commander Mesão. Ela sobe mais 1, a Liliana, dando -2/-1 para uma criatura alvo até o seu próximo turno, né? Então, não é tão ruim assim, seria pior se fosse até o final do turno, porque às vezes você dá -2/-1 e não consegue matar um bicho. Como é até o próximo turno, já é mais interessante porque pelo menos você consegue enfraquecer algum bicho ou general, né? Mais relevante ainda, enfraquecer um general do seu oponente, tá? E serve também como remoção, por que não? Se tiver algum bicho de 1 de resistência, ela funciona bem. -2, ele vai colocar você vai colocar os 2 cards do topo do seu Grimório no seu cemitério. Você vai milar 2. Aí você pode devolver um card de criatura do seu cemitério para sua mão. Vale lembrar uma coisa importante. Não quer dizer necessariamente que essa criatura que você vai devolver para sua mão precisa ter sido revelada lá, precisa ter sido milada. Não. Você vai colocar os 2 cards do topo do seu Grimório no seu cemitério. Esse é um primeiro momento do efeito. O segundo momento é, depois que você fez isso, dá uma olhada no seu cemitério, veja o que tem de criatura lá, e aí você pega uma dessas cartas de criatura e devolve para sua mão. Ou seja, essa habilidade é relevante bem, né? Bem relevante, bem bacana, sim. Devolver um bicho para tua mão nunca vai ser ruim. Tá? Então esse -2 é interessante e é bem melhor do que esse -1, ou do que o +1. O -7 é, você recebe um emblema que diz, no início da sua etapa final, você vai colocar no campo de batalha X zumbis 2/2, sendo X 2 mais quantos zumbis você controlar. Então, esse emblema ele serve por conta própria, né? Porque se não tiver nenhum zumbi no campo de batalha, você vai colocar 2 mais quantos zumbis você tiver. Se você não tem zumbis, você tem 0. Então 2 mais 0. Então o emblema já te permite colocar... O emblema sim, ele começa o bagulho todo, né? Ele gera, na sua primeira vez, 2 tokens de zumbi. Se eles ficarem lá no campo de batalha, na próxima vez são 4 zumbis que entram. Na próxima, aí a progressão é exponencial. Tá? Então o emblema é reconhecidamente forte. Não é o emblema mais forte que a gente já viu de Planinautas. Tem emblemas muito mais ignorantes para o Commander Mesão e muito mais fortes do que esse emblema. Então o ultimate dela nem é um ultimate tão agressivamente forte, não. Funciona melhor, obviamente, num tribal de zumbis. Reconhecidamente, né? Óbvio. Agora, ela não é uma Planinauta ruim, tá? Pro Commander Mesão, tem Lilianas melhores do que ela, certamente, tá? A Liliana que tutora, né, no seu Grimório, já vai ter muito mais valor do que essa Liliana. Agora, ela não é uma carta ruim, aliás, acho que Planinauta dificilmente... Aí, desculpa Tibalt, mas dificilmente você vai encontrar um Planinauta que ele é sempre ruim, né? Vira e mexe ele vai ter alguma habilidadezinha boa. Eu posso até ter esquecido algum outro mais podre, mas enfim, assim, das Lilianas, ela é a melhor que já surgiu na face da Terra? Não. Ela é a segunda melhor que já surgiu também não. Ela nem tá lá no top 3 de Lilianas, mas é uma Liliana razoavelmente decente. Só isso. Tamil, pesquisadora de campo, ela é um Planinauta já mais difícil, né, da gente ver no Commander Mesão por conta das cores. O fato dela ser tricolor, Bunt, prejudica muito ela, né, assim, porque você realmente só vai poder ver ela jogando em decks Bunt ou 5 cores ou futuramente, né? Agora vamos esperar sair o Commander 2016 em decks 4 cores, o que vai melhorar um pouco, acho que o leque de decks em que ela pode entrar, porque a grosso modo é difícil vê-la em jogo, né? Por conta das cores, não é meio proibitivo. Mas vamos dar uma olhada no power level dela. Por 4 manas ela entra com 4 de lealdade. O +1 você escolhe até 2 criaturas alvo e até o seu próximo turno, toda vez que uma dessas criaturas causar dano de combate, você vai comprar um card. Você pode usar essa habilidade em criaturas suas, né? E aí você, antes do combate. Então você escolhe suas 2 criaturas, combate, se elas causarem dano, você compra um card.
para cada, né, uma que causou dano. Legal, ótimo. Você pode, se você não tiver criatura em jogo, você pode subir a Tamil dando alvo em criaturas do oponente. Então você vai escolher 2 criaturas do oponente, e aí se o oponente seu atacar com aquelas criaturas e elas causarem dano de combate, você compra um card no processo, tá? Então você pode subir mesmo não tendo alvo no seu campo de batalha, né? E vale lembrar que a habilidade diz até 2 criaturas, então você pode escolher, se você quiser, só uma, não tem problema nenhum, tá? E essa habilidade é legal, comprar card é sempre bom, mas é condicional, né? Precisa causar o dano de combate, tá? Para você poder comprar um card. Então é uma habilidade ok. -2 dela, ela vira até 2 permanentes alvo que não sejam terrenos, e essas cartas não desviram. Ela congela 2 cartas durante a próxima etapa de desvirar. Essa habilidade já é substancialmente mais relevante. Tá certo que ela não afeta terrenos, o que seria melhor ainda, mas ainda assim, você poder congelar artefatos, congelar encantamentos que tem um custo de virar na ativação, você poder congelar criaturas, congelar generais, é sempre muito valor, né? No caso aqui, diz até 2, então você pode extrair um valor ainda maior da Tamil, né? Então você pode travar, congelar aquele artefato que está gerando muita mana no jogador, para um oponente. Você pode travar aquele general para que ele não ataque você não quer tomar dano em general. Você pode travar uma criatura muito grande de um outro oponente, congelar ela por mais um turno. Essa habilidade -2 da Tamil é bem mais interessante e mais relevante para o mesão. O -7, que seria o Ultimate da Tamil, diz, você vai comprar 3 cartas, e aí você vai receber um emblema que diz, você pode conjurar cards que não sejam terrenos da sua mão, sem pagar seus custos de mana. Olha a diferença desse emblema para o emblema da Liliana, né? O emblema da Liliana é um emblema que gera tokens todo turno, o que é bom demais, só que nas cores Bunch, principalmente com o auxílio aí do azul, a gente sabe que existe uma possibilidade de compra de cards muito bacana, né, no Commander. E já com esse emblema, você só não recebe o emblema, você já compra 3 cards. Então, provavelmente você vai conseguir poder conjurar essas cartas da sua mão já sem pagar o custo de mana, já aproveitando o efeito do emblema, que é super bem-vindo. E não precisar pagar custo de mana da sua mão, não preciso dizer que isso é ridiculamente forte, né? Então, um emblema substancialmente melhor do que o emblema da Liliana, para um card muito bom, Tamil, assim, de forma geral, né? De forma geral, ela é uma planinauta boa, ela é uma planinauta melhor do que a Liliana, só que ela é uma planinauta mais proibitiva no Commander, pelo fato dela ser Bunch, né? A gente vai ver ela em pouquíssimos decks, pelo menos por enquanto, até sair Commander 2016. Mas a carta é boa, a grosso modo ela é boa sim, a Tamil. Vamos lá. Temos outra criatura lendária aqui que é um humano lobisomem, que por 5 manas é um 4/4, que tem um corpo razoável, e diz que toda vez que essa criatura, né, entra no campo de batalha ou se transforma, no verso da carta que a gente vai ver daqui a pouco, a criatura alvo vai ser +4/+4. É um belo pump, é um pump de respeito, né? E no início de cada manutenção, se nenhuma mágica tivesse sido conjurada no turno anterior, você vai transformar essa criatura, tá? E ela se transforma no alfa incontestado, que aí é um 6/6, né? Já não é mais um 4/4, tá? E toda vez que essa criatura se transforma nesse lobisomem aqui, você pode fazer ela lutar com uma criatura que não seja um lobisomem e que você não controla. Então, ao virar, né, esse lobisomem, ele vira também uma remoção embutida, mais ou menos, né? Não vai remover tudo, nem sempre, mas vai ser uma remoção normalmente bem eficiente. E no início de cada manutenção, se alguém tiver feito 2 ou mais mágicas, você vai transformar ele. E aí, ao transformar ele de volta, né, lembra que rola um certo pump aí. A criatura recebe +4/+4. Basicamente, essa carta ela é muito, mas muito gru, né? Assim, não tem o que dizer. É pump com aquela remoção fazendo lutar. Isso é muito, muito verde, né? Muito da cor verde.
E é uma carta bem decente. Gru já tem uma característica de decks mais agro, né? Então ele vai se aproveitar bem desse +4/+4, vai se aproveitar bem dessa remoção embutida no palito aí do Alpha Incontestado. É uma carta bem decente, e o fato de ser lendário significa que você pode montar sim um deck tendo ele como general, quem sabe um tribal de lobisomens, né? Tornado bem mais possível agora nesse bloco de Sombras em Innistrad com Lua Arcana. É um bicho bem decente. Bem decente. E a gente termina as míticas raras cobrindo Árvore da Perdição, uma criatura que por 4 manas é um 0/13 com defensor, ou seja, é um goleiro de respeito, né? Fez lá no turno 4, o 0/13 ele bloqueia pelo chão, ele bloqueia quase tudo. É difícil você pensar em alguma coisa que ele não consiga bloquear, que essa árvore não consiga parar, né? Pela terra, obviamente pelo ar não. Agora, tem uma habilidade aí que implica você virar essa carta que é um pouco interessante. Se você virar essa Árvore da Perdição, você troca os pontos de vida do oponente alvo com a resistência da Árvore da Perdição. Então isso aqui é virtualmente numa hipótese ruim, né? Se você não tiver feito nenhum ramp, nenhum Soul Ring de turno 1 aí, por exemplo, isso aqui teoricamente é um bicho de turno 4 que, se deixar rodar e voltar para o seu turno, a galera já começa a tremer. Porque no turno 4, as vidas dos jogadores normalmente não estão muito mexidas, né? Tá todo mundo lá com seus saudáveis 40, 30 e lá vai cacetada de vida, porque ainda é turno 4. Então você poder desvirar suas permanentes para começar um turno 5, e isso aqui já não tá mais com jogo de invocação, e você poder ativar isso a hora que você quiser, amigo, isso aqui vai transformar você no melhor amigo de todos os seus oponentes, viu? Vai rolar uma diplomacia da hora aí, porque ninguém vai querer ver a sua vida virar 13 do nada no turno 5. Né? Aí fica perigoso pra caramba. Isso se a resistência dela tiver ainda 13, né? Se não tiver com marcador ou com dano, né? naquele momento, o jogador vai ficar com 13 de vida e não com os seus saudáveis 40 ou 35. Então essa árvore aqui, ela é idiota, no sentido dela impor um respeito absurdo dos seus oponentes. Se ela não for respondida a partir do momento que ela entra em jogo, ela vai causar demais, porque levar um oponente seu a 13 de vida é praticamente assinar a sentença de morte dele, porque aí ele fica perto da morte, provavelmente vai ser alvo dos ataques dos oponentes para que ele caia logo fora de jogo, né? Então é muito o respeito que a Árvore da Perdição impõe quando ela entra em jogo é absurdo. Se não tiver resposta rápida e você desvirar perdendo em jogo de invocação, né? Aí o bicho pega. Se você tiver formas de ímpeto no seu deck, isso é mais idiota ainda. E se você tiver formas de ficar voltando a Árvore da Perdição do seu cemitério para o campo de batalha, e aí galerinha que joga com Meren, aí isso aqui é ainda mais idiota, e com certeza vai ver jogo sim no Commander mesão, certo? Vocês podem ter certeza, a Árvore da Perdição é uma carta que vai ainda causar muito pânico nos mesões da vida. E com isso a gente conclui aí a nossa análise profunda com as míticas raras, excelentes cartas, né? E obviamente que não é de se imaginar que algumas delas estarão aí no nosso próximo, que vem em seguida, o próximo vídeo, top 10 cards de Lua Arcana para o Commander mesão. Eu me despeço de vocês, obrigado pela paciência aqui mais uma vez de terem acompanhado esse vídeo. Concluímos Lua Arcana, aguardem o top 10 que tá bem legal. Grande abraço a todos.